Olá, estamos começando mais um Rio TV Debate, hoje falando sobre fotografia. Com o avanço da tecnologia nos celulares e câmeras digitais, a fotografia agora faz parte do dia a dia das pessoas. E para falar sobre o que mudou com as novas tecnologias e sobre o futuro da fotografia, nós recebemos hoje o fotojornalista Alberto Jacó Filho, presidente da Associação Profissional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio de Janeiro. Gilvan de Souza, fotógrafo oficial do Clube Flamengo, Daniela da Corso, professora do Ateliê da Imagem Espaço Cultural, e o fotojornalista e documentarista Sandro Vox. Obrigada pela presença de todos aqui, e eu já começo a minha pergunta aqui para o nosso mestre também do fotojornalista, o Alberto. Alberto, você costuma dizer que os anos 60 foram os anos de ouro da fotografia. O que mudou de lá para cá e aí na sua experiência? Assim, o que mudou foi a tecnologia, né? Dos anos 60, 50, até meados dos anos 90, não se tinha esse avanço tecnológico que nós temos hoje. Então, as reportagens fotográficas eram feitas, ou seja, você tinha que sair daqui e ir lá fazer e trazer. Eu, durante um grande período, trabalhei com cromo, que era o diapositivo, slide. Aquilo era um inferno para tu trabalhar. Tu tinha que ter uma gama gigantesca de equipamento, de filtros para regular a temperatura de cor. E hoje não, hoje você tem a máquina digital, que você tem todos os filtros embutidos, não precisa trocar filme por sensibilidade, ou seja, você estava no sol, você tinha que usar um filme de baixa sensibilidade. Se você fosse para um lugar mais escuro, você tinha que usar com mais alta sensibilidade. Tudo isso tu faz com apenas um comando. Então, assim, foram os grandes momentos do fotojornalismo em função disso, que a gente podia ir e fazer. A gente não tinha concorrência do celular, a gente não tinha concorrência do Eu Repórter, né? A transmissão era difícil, a técnica era mais difícil, e hoje a gente tem uma banalização do processo de captação de imagem, né? Por isso é que essa profissão vem diminuindo de espaço a cada dia. Mas isso a gente conversa mais à frente. Com certeza. E agora o Gilvan, as fotos também, Gilvan bombando aí, né? Fotos do Flamengo, a gente tem uma recente até, né, do jogador do Lincoln. Isso, e até faz parte aqui, ó, da capa de celular, de Facebook, né? Tá bombando. Que bom. Pois é, eu tenho 20 anos de profissão, eu comecei em 98 no Jornal Povo, já passei pelo Jornal Povo, Jornal dos Esportes, Jornal Dia, Jornal Fluminense, Niterói, Jornal Lance, por 6 anos, cobrindo esporte também, e atualmente no Flamengo há 4 anos e meio, mais ou menos. E como é que é o teu trabalho lá, o teu dia a dia? O que mudou da época lá atrás para agora? Na época que eu era do Jornal dos Esportes, por exemplo, nós fazíamos o treino e, como o Jacó disse, eu fazia as fotos com o filme, eu mesmo revelava o filme, apresentava lá para o editor, ele escolhia as fotos. Era um processo todo perfeito, né? Porque você via a foto surgindo, copiava em papel, a gente jogava o papel no revelador, a imagem surgia. Hoje esse encanto meio que acabou, né? Em compensação, tipo essa foto mesmo que você acabou de citar do Lincoln, ela tomou uma proporção absurda porque em 1 minuto na rede eu joguei a foto, 1 minuto no site do Flamengo, e ela tomou uma proporção em questão de... Ela rodou meio que o mundo todo, eu acho, essa foto. Foi assim, foi muito louco. Eu nem entendo a proporção que tomou. A velocidade, né? Que tomou. Por conta dessa coisa moderna hoje, você em campo, tá com o computador ligado, você já faz a foto, full time online, você já manda para todo mundo e toma essa... Facilita as redações, facilita os sites, os blogs, mas tem essa coisa eu fico pensando muito do encanto que acabou, né? Essa coisa você fazia a foto, você esperar se a foto ficou boa, ficar aquela expectativa se você fez a foto boa. Hoje em dia nem tem tempo de você fazer isso, você não tem mais né? tempo Você para até isso. poderia fazer, mas nem consegue o tempo para isso. Não tem, porque você faz a foto e já estão te cobrando. Tem gente ligando, quero a foto, meio que full time mesmo, aquela coisa de imediato mesmo. E o que te levou para o fotojornalismo? Eu sempre quis ser fotógrafo, mas nunca tinha chance de fazer um curso. Ou seja, eu saí do meu emprego que eu tinha, minha mãe ficou maluca na época, porque em casa era tudo dividido, né? Eram vários irmãos. Eu saí do meu trabalho para fazer um curso sem imaginar que ia exercer a profissão. É porque eu sempre gostei mesmo da fotografia. Era paixão mesmo. Era paixão, mas fui descobrir isso com 20 e poucos anos, com já os 23, eu acho. Foi na época que eu comecei. E hoje, assim, eu tenho certeza que eu não errei em momento algum. Não errei mesmo, não errei.
Que bom, né? Muito bom. O tempo passa e a gente vê que a gente acertou na escolha. Acertei, Isso é assim. fantástico. Sandro, você também é um mestre aí, né, da fotografia. Começou fazendo eventos, né? E hoje está numa exposição no Louvre. Conta um pouquinho aí pra gente. É isso mesmo. Eu comecei a fotografar profissionalmente em 98, estou completando 20 anos agora também, naquele processo ainda do filme fotográfico, né? E não tinha essa loucura, essa pressa. Hoje em dia a gente está vendo muita pressa, que cobra muito do profissional, que muitas vezes está, como ele aqui, nosso colega Gilvan, está fotografando numa chuva no meio do campo, no Maracanã, e ele tem que se virar na chuva, porque a imagem tem que ir, porque se a imagem dele não for, 250 vão na frente dele. Então, eu comecei fotografando casamentos, 15 anos, eu era aquele fotógrafo do bairro, que todo mundo conhece e tal. E eu sempre gostei do fotojornalismo, eu sempre me apeguei, só que naquela época era muito caro uma revista, era complicado a gente ler. Então, a minha revista eram jornais, que era o Jornal O Povo, o Jornal O Dia, o Jornal O Globo. Era a sua referência. Era a minha referência, e eu tentava sempre buscar, saber como é que aquele profissional fez aquela foto, e em algumas fotos eu me encantava porque tinha algumas técnicas, por exemplo, profundidade de campo, que eu não conseguia fazer com a minha câmera. Então, e o curso fotográfico era muito caro. Então eu morava na Pavuna, no Parque Colombo, na Pavuna, e os cursos ou eram na Tijuca ou na UCA, onde eu estudei em 2000, no Ateliê da Imagem. Eu fui aluno no Ateliê da Imagem. E aí eu comecei a aprender mais sobre, principalmente os recursos da minha câmera. E hoje eu trabalhei de 2011 até 2015 para o Clube do América, eu era fotógrafo do time do América. Toda a trajetória até a conquista do primeiro turno, novamente, voltando. E fui fotógrafo da Rádio Fute Rio, que é uma rádio de futebol, segunda, terceira divisão, hoje a gente faz também primeira. E fui freelance do Jornal O Dia por um bom tempo, onde também essa correria fazia parte hoje já faz parte desse processo todo, que é muito louco. A gente tem que fazer e já estão cobrando, como o colega Gilvan falou. E desde 2012 eu tenho um projeto fotográfico, documental chamado Chão de Barro, que é o resgate de antigas brincadeiras da nossa época, como o peão, a peteca, pular corda, são as brincadeiras que formam um conjunto de crianças brincando, que é o que a gente não tem hoje. A coletividade nós perdemos. Hoje temos uma brincadeira onde a criança brinca sozinha. Digitalizada, né? Digamos Está assim, presa naquela coisa, naquele mundo digital, comercial, e falta o social, falta a coletividade. A representação então do teu trabalho é esse, né? Exatamente. E você está no Museu do Louvre agora com essa exposição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a gente falar isso no próximo bloco, que aí eu passo para a Daniela, tá? E a gente segue com esse. Daniela, para a gente encerrar o nosso bloco aqui, fala um pouquinho também dessa tua experiência como professora, como profissional lá do Ateliê da Imagem, né? E teve também o Sandro como aluno, né? Que legal. Não tive o prazer, né, de ter o Sandro como aluno, mas eu também comecei a fotografar analógico no final dos anos 90. Eu sou jornalista de formação, então dentro do jornalismo eu fui me direcionando para a fotografia, porque eu sempre fui muito ligada a artes, eu queria fazer artes e tal. E a minha carreira foi no começo, eu fui trabalhando como freelancer, fui sempre... escrevia, fotografava, e aí comecei a conquistar alguns nichos. Eu trabalhei muito com retrato, né, numa época que a indústria fonográfica também era mais pungente, né, fiz várias capas de disco. E tenho interesse bem forte assim também pelo documental. Aí depois eu passei por alguns veículos, isto é, o Jornal o Globo. E há cerca de 3 anos atrás, um pouco mais, uns 4 anos atrás, eu comecei a sentir vontade de estudar mais, de me aprofundar mais e, por que não, experimentar lecionar.
né? E então eu dei aula na UERJ como professora substituta rapidamente, assim. E hoje compartilha os teus conhecimentos lá no Ateliê da Imagem, exatamente. São vários cursos, né? São vários cursos. O Ateliê é uma escola que eu acho que tem uma coisa muito legal, que o Ateliê, ele foca muito na linguagem fotográfica, né? A orientação lá é de trabalhar a técnica, mas sempre pensando na linguagem, né? Então, o Ateliê ensina a pensar a fotografia, que eu acho que é muito legal. Ensina não, né? A gente sempre fala que facilita, né? Porque o processo é do próprio aluno, né? E está aberto também para quem quer a fotografia como hobby e para o próprio profissional, né? Com certeza. Hoje em dia essas categorias se misturam um pouco, né? Nos cursos básicos, por exemplo, eu sempre recebo muitos alunos, vários alunos que falam, eu tô aqui porque eu quero aprender fotografia como hobby, mas também se rolar, né? Se eu gostar, também penso em seguir um caminho profissional, né? A fotografia tem se tornado, principalmente nessa área de fotografia de pessoas, né? De ensaios, tem se tornado uma alternativa aí para a galera que está... Com certeza é um interesse cada vez maior, né? Bom, eu vou para um intervalo aqui, mas nós já voltamos com o nosso próximo bloco do Rio TV Debate. Até já! Estamos de volta com o segundo bloco do Rio TV Debate de hoje, falando sobre fotografia. Jacó, quais as atividades hoje realizadas lá pela associação, né, que tem um número bem grande de associados, né? E como é que você vê essa questão do fotojornalismo, ou, enfim, o futuro da fotografia? Olha, a associação ela representa hoje aqui algo em torno de uns 600 profissionais, incluindo repórteres fotográficos, cinematográficos e os assistentes dos repórteres cinematográficos, né? É uma associação sem fins lucrativos, cuja finalidade é defender e aprimorar os profissionais, né? O mercado hoje, quer dizer, a fotografia, ela tem que ser dividida em vários mercados. Então você tem o fotojornalismo, você tem publicidade, moda, você tem o glamour, que é aquela foto que o cara vai fazer da filha e tal, para guardar, porque tem esperança de ser modelo, como se fosse um book. E as festas, casamento, batizado. Enfim, há uma retração, há uma diminuição muito grande desde o início da modernização. Desde o início da implantação da internet, o meio impresso ele vem caindo ano após ano. Um exemplo disso é que, recentemente, a Editora Abril fechou 10 revistas. São quase 600 pessoas mandando embora, 170 jornalistas. Então, assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos um grande jornal e outros doisinhos que a gente chama até de subemprego, porque não tem deficiência de pagamento de INSS, de FGTS, tem problema cheio de estagiário, que é subemprego, enfim. Então, para o mercado editorial, para o mercado jornalístico, isso vem cada dia que passa diminuindo. Paralelo a isso, você tem também a questão do consumo da imagem em movimento. Cada vez mais é mais barato, mais fácil, mais rápido e as pessoas querem mais consumir a imagem em movimento. Então, antigamente você fazia uma fotinha do aniversário, escrevia e publicava no Facebook. Hoje você faz o filme e publica. Com som, com tudo, com velhinha, com parabéns, soprando velhinha. É muito mais rápido, prático e ele representa muito melhor aquela informação do que só a foto. O fotojornalismo sobrevive porque ele ainda tem um fragmento muito preciso daquela história e que é genial, né? Por ser genial ele ainda sobrevive, mas cada vez mais ele vem perdendo espaço. Os outros mercados, como publicidade, moda, também estão relacionados ao meio impresso. Então, eles também vêm sofrendo com perda de espaço. Acaba tendo essa mudança que faz parte, que não tem como voltar atrás. Exatamente. Né? Já o meio casamento, né, o mercado de casamento, esse vem se mantendo uma certa regularidade. Né? Ele não tem tido grandes influências. Apesar das pessoas terem máquina digital e tudo mais, mas é uma coisa tão específica, tão bem elaborada, que para ficar bonito tem que ser um profissional. E tem um novo mercado surgindo, que é o mercado de decoração, o mercado artístico de você fazer foto para decoração. Esse é um mercado em expansão e acho que a fotografia não morrerá
em função exatamente desse mercado, né? Que é o mercado dessa área. Como é assim, da expressão artística, da alma, né? do artista, né? Do sentimento do artista. Então, esse mercado tende a crescer e tende a ser um mercado, inclusive, bem remunerado. Ou seja, não termina aqui a fotografia, não né? Termina. Agora, Sandro, falando dessa questão toda de se reinventar, né? Nessa questão da fotografia, você juntou a sua arte de ser fotógrafo com a própria arte mesmo e está expondo lá no Museu do Louvre. Fala um pouquinho dessa experiência, como é que está esse trabalho? Então, esse trabalho começou em 2012, né? E através de um dos embaixadores da Divina Academia, que é o Jansen Tito, também fotógrafo, apresentou um dossiê meu para a Divina Academia Francesa de Arte. E a presidente da Divina Academia, que é a Diva Pavese, também jornalista, curadora, editora, ela marcou um encontro comigo, e quando eu cheguei para ela me pediu para apresentar esse trabalho com mais clareza, né? E aí, quando eu apresentei, no mesmo instante ela falou para mim que aquele ali era um dos mais belos trabalhos documentais artísticos que ela tinha visto, né? Então, no mesmo momento, ela me afirmou que levaria esse trabalho para um museu, para o Carrousel do Louvre, e ao passar do tempo, ela apresentou esse meu trabalho, que dentro do chão de barro, que são brincadeiras da nossa época, esse resgate, essa identidade nossa, né? E tem fotografia de futebol, que é a brincadeira mais, assim, vamos dizer, é a que as crianças, os meninos na favela, todos gostam. E a maioria deles sonha em ser um Romário, um Neymar, um Ronaldinho. E aí ela decidiu pegar essas fotografias de futebol e apresentar para o presidente do Museu do Perfume em Marrakech. E no mesmo instante ele ficou maravilhado com as fotos. Eu quero as fotos aqui, eu quero esse trabalho. E aí eu elaborei mais algum tempo para captar mais imagens sobre futebol. E essa parceria foi muito importante porque, além dessas exposições no Carrousel do Louvre e no Museu de Arte Contemporânea, no Museu do Perfume, em Marrakech, graças ao professor Benjamin, que é o presidente dos museus, ela tem o objetivo de não só encantar, que já encantou o mundo da arte, sensibilizar empresas, empresários a fazer parte desse sonho, porque aí o projeto se tornou não só chão de barro, mas projeto fotográfico, artístico, social e cultural chão de barro, o sonho de todos, que é o sonho das crianças, o sonho do fotógrafo Sandro Vox, da presidente da Divina Academia Francesa de Arte e do presidente do Museu de Marrakech, que é transformar esse projeto em parcerias para construir uma biblioteca e uma quadra de esporte em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. E nessa reinvenção do profissional, você vê que realmente a fotografia hoje é uma ferramenta importante dentro da arte? Você tem um exemplo disso? Muito importante, porque a fotografia, desde a sua invenção, ela vem se tornando não só ferramenta, mas sim vamos dizer assim, uma ferramenta de construção da nossa história. Ela é um resgate, ela tanto é um resgate didático da nossa história, quanto uma ferramenta de aproximação. A fotografia ela tem um poder muito grande de avisar, então o nosso fotojornalismo, olha, é assim, tá vendo? É assim que funciona, isso aqui está acontecendo. A nossa fotografia ela não vai morrer, porque a fotografia não é só o registro. O registro está um celular, está outras formas de captar uma imagem. Agora a fotografia ela é arte. E essa arte, esse artista, ele tem que usar dessa tecnologia que não tem mais jeito. Ele tem que tirar proveito cada vez mais dessa tecnologia, dessa forma, para poder tocar em frente esse nosso grande prazer, que é a informação, a cultura e a arte de fotografar. Com certeza. Gilvan, conhecimento técnico e experiência fazem a diferença na fotografia, né? Fazem, muita. Você tem que ter o conhecimento, sim, tem que ter a noção, você tem que ter a técnica também.
E cada um aqui de nós aqui que está aqui na mesa, cada um com seu olhar diferente, com seu tipo, a minha esportiva, a do Jacó, já foi esportiva também, não já foi, Jacó? Não. Nunca foi? É mais Hot News e... O D já foi Hot News, esporte também, da Daniela também. Cada um com seu olhar diferenciado, usa a sua técnica. Eu acho que tem que ter a junção disso tudo que você falou agora. Tem que ter, sim. Tem que ter essa experiência e Tem faz que a ter, diferença, tem né? que ter. Daniela, cursos online de fotografia, como é que você vê esse tema dentro da fotografia como um todo aí? Eu acho que a fotografia, assim como todas as linguagens, tem que se adaptar aos tempos, né? Então, os cursos online são uma realidade hoje. No entanto, eu acho muito útil, eu acho muito bacana. Eu acho que é uma boa alternativa, mas o que eu vejo é que ele não substitui uma experiência que o presencial te dá, que eu acho muito rica, que é a troca, né? A troca tanto com quem está dando a aula, com o professor, quanto com quem está também, outras pessoas que estão fazendo o mesmo curso, né? Eu acho que o curso online é muito útil, mas eu acho que nessa troca ao vivo ali, de sair, por exemplo, quando a gente dá curso lá na ateliê, tem as saídas práticas, né? A saída prática é demais, assim, cada saída eu revivo as emoções que eu tive, que continuo tendo, né, quando saio para fotografar, né, que né, aí eu vejo que a pessoa é picada ali pelo bichinho, sabe, bichinho da fotografia, né, que na hora, né, tem uns que você vê, você fala, ferrou, né, esse aí já, né, perdemos não, ganhamos, né. Ou seja, é sempre aquele equilíbrio, né, do que já foi feito com essa nova tecnologia hoje, né? Eu acho que também, gente, a nova tecnologia, né, a gente falava muito do instante decisivo, que o Bresson, foi um termo que o Cartier-Bresson, que foi um grande fotógrafo francês, um dos mais importantes, né, da história, cunhou, que a fotografia, o instante decisivo é aquele momento em que você junta cabeça, coração, e o cabeça, olho e coração, né? Então, tudo acontece naquele momento. Hoje em dia, a gente tem alguns autores que eles falam que a gente vive a época do instante indecisivo, porque com o digital a gente pode não só fazer uma foto e ver e mudar ela, fazer outra de novo, mudar não só parâmetros técnicos, como experimentar uma composição diferente, e a gente pode tratar a imagem depois também. Então, eu acho que, assim como a tecnologia, de certo modo, a gente perde muita coisa, né, assim, do ponto de vista humano, né, realmente, assim, algumas portas se fecham. Por outro lado, a gente ganha, então acho que a gente tem que focar nisso, né, o que nessas transformações vem de bom pra gente, como criador mesmo, né. Ok, então nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco já voltamos com o nosso terceiro e último bloco do Rio TV Debate de hoje, falando sobre fotografia. Até já! Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Rio TV Debate de hoje, falando sobre fotografia. E eu vou pedir agora aqui no início desse bloco para cada um, como se fosse um ping-pong, emoção na fotografia. Daniela. Troca com pessoas que estão sendo fotografadas. Jacó. Olha só, eu acho que cada foto é como se fosse um filho, né? Cada uma tem sua emoção particular. Tem aquela que você se esforçou mais para fazer, tem aquela que aconteceu na tua cara ali, para você. Às vezes você está no show de rock ou está fotografando a Princesa Diana, que tem uma foto, ela olha para você e você faz aquele instante, não olhou para mais ninguém. Então, assim, acho que cada foto é a foto, né? Eu acho que cada foto é um filho. Sandro. A emoção é um momento, a fotografia ela é um instante, e num instante você percebeu, se não percebeu, perdeu, como a fotografia do nosso colega aqui, cheia de informação. Tem a fotografia que não tem informação, que às vezes quem está do lado dele perdeu aquele momento. Eu acho que a fotografia é isso, estar muito atento, porque o clique é muito rápido, se a gente não for rápido, nosso colega vai ser. Gilvan, rápido aí no gatilho no jogo do Flamengo. Rápido no gatilho, exatamente. Emoção é você saber que a foto que você faz, a imagem que você retratou, que você produziu, que você teve seu olhar, ela serve como é que eu vou falar?
de inspiração para que outras pessoas venham se interessar pela fotografia, que é um mercado que eu acho que é fantástico aqui. Nós somos suspeitos para falar isso. É um mercado que é fantástico. Acho que é isso, é fazer com que as pessoas se interessem pela fotografia, amem a fotografia. Acho que esse, e o registro, como o Jacó falou, são vários registros assim, que a gente tem como filho, entendeu? São vários momentos, vários né? momentos, exatamente. Okay. Posso complementar? Claro. Eu acho que a fotografia, ela é um recorte, não do real, né, mas daquilo que a gente está vendo, né? Que a gente ressignifica isso. Então, quando eu fotografo alguma coisa e o corte é o mecanismo de composição da fotografia, que você, né, você tira um pedaço que você está vendo e você fala, isso aqui é alguma coisa aqui. Então, a fotografia é um meio muito interessante de trabalhar as nossas subjetividades. Com certeza. Né? Jacó, a gente vê aí que a fotografia em preto e branco permanece. E o que a gente tem observado também, até a Daniela pode complementar, é que muitos jovens estão procurando a fotografia na máquina de revelar de novo o filme, né? Ou seja, existe a tecnologia, mas a base da fotografia permanecerá, né? Assim, como elemento humano, né, de arte da alma, de expressão da alma, ela vai continuar sempre. Assim como o vinil está voltando, né? Resgatando. Como trabalho de arte, a fotografia preto e branco, principalmente, ela tem características próprias. Eu costumo dizer até o seguinte, assim, que para você ser um bom fotógrafo em preto e branco, você tem que aprender a enxergar em preto e branco. Porque não adianta você olhar o mundo cor e querer passar para preto e branco, que não vai dar certo. A foto não tem ele não consegue captar aquela luz que é realmente em preto e branco. Então, assim, eu no período lá que estava no Sindicato de Jornalistas, a gente tinha uma prova que tinham ainda noções, tinham questões de perguntas que eram relativas ainda à imagem teoricamente analógica, né? Porque é a base, porque era a base. Se você não sabe temperatura de cor, se você não sabe um filtro de compensação de cor, você não vai saber depois regular sua máquina. Que é a base. Que é a base, né? Então, assim, é muito saudável, é muito legal que existam escolas de pessoas interessadas em fazer esse curso básico, né? De aprender a enxergar em preto e branco. Muito bom. Gilvan, selfies e recursos digitais no dia a dia. Eu não sou muito adepto a selfie, eu não curto muito. Mas tem umas fotinhas lá no teu tem, site. Algumas tem, algumas selfies, né? Mas eu acho interessante. Faz parte, né? Faz parte. Eu acho interessante, a pessoa está viajando, está num momento único dela, um passeio em família, e registrar, fazer uma selfie. Acho extremamente interessante, não tem como fugir disso, né? É humanamente impossível não fazer. E o recurso digital é isso. Tipo, eu até falei um pouco mais cedo que eu canso de estar com a minha câmera fotográfica aqui, pronta para fotografar, mas eu pego meu celular e fotografo. Ou seja, eu vejo alguma cena, em vez de fotografar com a câmera fotográfica, eu fotografo com o celular. Porque eu acho que aquela fotografia se adapta à visão do celular. É muito louco isso, né? Mas é porque tomou uma dimensão muito absurda essa coisa do celular, do imediatismo. Você já quer publicar logo a foto. Acabou fazendo parte, né? Acaba fazendo parte, exato. Essa questão da selfie, nós já utilizávamos de uma forma embrionária, né? Que era o temporizador. A gente botava a máquina lá, corria e fazia. A selfie diferenciada. Era a selfie diferenciada. Agora é mais sofisticada, né? Tem o pau de selfie. Sandro, a questão dos álbuns digitais, né? Eu, por exemplo, tenho uma pilha de caixa com um monte de álbum guardado lá em casa, né? Hoje está tudo lá no digital também. Como é que você faz para guardar o seu material? Geralmente eu uso HD externo, né? HD externo, eu não uso nuvem, muita gente coloca nuvem. Eu também uso além do HD externo, pendrive. Eu tenho vários pendrives que eu guardo certos materiais, principalmente esse meu que está sendo o mais importante no momento. Então eu tenho várias cópias em outras locais de armazenamento, até em e-mails mesmo. Eu criei um e-mail, um outro e-mail, onde eu deposito determinadas imagens, porque aí até fica mais fácil mesmo. Se eu for mandar um e-mail para alguém com umas imagens, eu só vou lá no e-mail e encaminho. Vocês também ou tem alguma forma diferenciada aí para dar dica para a gente também, dessa questão para guardar as fotos? Eu acho que ainda ter esse cuidado com as fotos. Eu acho que a forma mais segura ainda é o HD externo. Acho que o backup tem essa coisa de você guardar no HD externo,
guardar também na nuvem, né? Mas na nuvem, realmente o material tem que estar organizado, né? Porque não dá para botar tudo na nuvem, né? E tem eu não faço isso ainda, mas a galera que entende, né, fala que é importante até você imprimir, né? Porque a gente não sabe também. Quanto tempo dura, né? Pô, tem uma galera estudando isso, né? Porque não é só fotografia, são dados, tudo hoje em dia é guardado em... Tudo tem... E uma pergunta aqui para todos também, como se fosse aquele ping-pong. A digitalização, vocês veem como um avanço realmente na área da fotografia? Daniela. Eu acho que é um avanço que permite que a gente não só libere mais a nossa criatividade, como a gente se publique. E eu acho que o povo fala, todo mundo é fotógrafo, mas nem todo mundo é fotógrafo profissional. Então, eu acho que assim, a marcha do tempo é inexorável. Então, vamos entrar nela e ver o que a gente consegue fazer com isso aí. Uma fotografia requer foco, enquadramento, escolha de temperatura de cor, isso tudo em frações de segundos. Então, se você tem um monte de tralha para poder ajustar, demora mais e é mais provável que você perca. Quando você tem isso tudo combinado no equipamento, é muito mais prático. Então, assim, eu acho que a fotografia digital, ela veio para poder facilitar a vida do profissional em diversos aspectos, em diminuição da quantidade de equipamento, enfim. E mais, ela proporcionou ao profissional que trabalha em jornal, revista e tudo mais, a ter acesso ao seu acervo, coisa que a gente não tinha. Eu fazia, por exemplo, fotos, como eu já falei, em cromo, mandava o filme para São Paulo, e o filme ficava por lá, ou eu mandava umas pontas, aquilo estava desfocado para você corrigir, mas o grosso do material do meu trabalho ficou todo em São Paulo. Então, assim, quem trabalhou na Veja, quem trabalhou... O digital não, o digital você copia, você consegue preservar a sua história como profissional. Sandro. A fotografia digital deu um leque muito grande para a gente, realmente, de possibilidades e até facilitar o nosso trabalho, como armazenamento, tratamento de imagens, entendeu? Até mesmo para enviar uma foto. Mas a fotografia, ela veio no momento em que muita gente, aí cresceu muito. Nós, durante os protestos, principalmente, que eu cobri, a gente começava a fazer a foto principal do protesto, aquela faixa tomando conta da Rio Branco. Quando aquela faixa estava tomando conta da Rio Branco, já tinha sites online dizendo que a manifestação já começou. Não começou, porque mandavam por WhatsApp uma plaquinha escrita, fora não sei quem, então já estava começando o protesto. Não começou, ele ainda estava... Ele já estava começando. Então essa pressa fez essa coisa toda, só que a fotografia... Ela vai permanecer, como tem as escolas de fotografia, tem o fotógrafo que busca conhecer sobre isso e graças a esses novos fotógrafos que estão buscando a fotografia analógica, que a base de tudo é muito importante, porque fotografia você tem que pensar a fotografia. E se procurar saber, os fotógrafos hoje, eu principalmente, estou indo para Paris com a minha fotografia, porque eu pensei a minha fotografia, eu não busquei aquela pressa de ter aquela imagem, e eu busquei a fotografia com pensamento, com a preocupação do enquadramento, da emoção. Quem não tiver adequado a isso, vai ficar na tecnologia vagando, vai ser só mais uma foto lá num post lá online e amanhã já entra outra, ele já é esquecido. Então, a fotografia é isso, é pensamento, é criação. Ok, Gilvan. Eu acho, como eu citei agora há pouco, na época do Jornal Povo, eu usava um filme de 36 poses para fazer 6 pautas. Ou seja, eu tinha que, na minha cabeça, fazer 6 fotos por pauta. Então, essa modernidade de hoje, ela trouxe essa coisa de a gente se dar o luxo de usar a tecnologia para você produzir. Não ficou bom, refaz a foto. E essa coisa que o Jacó falou, que todos falaram, de armazenamento, a gente poder organizar o nosso arquivo, né? a nossa história. Ok. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui e a você que está nos acompanhando, mais uma vez, obrigada pela sua atenção e até o próximo programa. E é claro que hoje a gente não pode encerrar o nosso programa, é claro, sem a nossa selfie, né? Com os nossos convidados. Então, posso tirar uma selfie aqui? Claro. Vamos lá. Ok, muito obrigada a todos. Obrigado.